É importante que tenham uma boa formação, é importante que tenham conhecimento. A nossa vida deve ser plena, ou seja, deve ser integrada, e a sexualidade faz parte também da nossa vida. Para terem esta informação, nada melhor do que, de facto, quem sabe e quem estudou e quem é especialista nesta matéria. Hoje falaremos sobre sexualidade. Porquê a sexualidade? Este trabalho é desenvolvido a partir das questões, dos temas e dos problemas que os jovens identificam como pertinentes, que querem trabalhar. E é aqui que surge a sexualidade, como o tema mais solicitado por todos os jovens. Começo por uma pergunta muito simples, mas que eu considero bastante pertinente, porque é uma dúvida que muitos jovens têm. O que é isto da sexualidade e de que forma é que se relaciona com o sexo? Quando nos perguntam isto, o que é sexualidade, nós devolvemos a pergunta, não é? Que é, o que para vocês é sexualidade? Eu ia pedir só palavras soltas, 5 palavras. Alguém me diz uma? Provavelmente é aquilo que vocês pensam: sexo, atração, amor. Na sexualidade, nós vemos todas estas palavras e todas as outras todas que vocês foram imaginando aí dentro de vocês, e a verdade é que nós podemos definir o conceito de sexualidade como tudo isso que vocês disseram e muito mais. Sexualidade tem 3 componentes. Uma delas, claramente biológica, e o biológica significa que é o corpo com que nós nascemos, os genes que nós temos. Uma outra dimensão psicológica, que é aquilo que nós assumimos que somos, aquilo que nós nos sentimos, como nós vivemos esta sexualidade, como é que nós vivemos este corpo. E a terceira vertente social significa que, mulher ou homem, como é que eu integro isto na sociedade onde eu vivo? O que é que me ensinaram desde pequenino? Como é que me definiram desde que eu cresci? Isto geneticamente, o meu corpo nasceu desta forma. Agora, como é que eu me identifico com esse corpo é que é a minha identidade sexual. E a identidade comigo mesma, no meu próprio corpo, não tem a ver com a orientação sexual. Por isso nós estamos a falar de 2 coisas muito diferentes. A Organização Mundial de Saúde define exatamente o que é sexualidade. Uma forma de receber e dar prazer, uma forma de interagirmos com o outro e que tem todos estes fatores de influência. Sexo continua a ser a palavra mais procurada em todos os motores de busca a nível mundial. Isto é sistemático todos os anos. Não podemos negar que a sexualidade, mesmo quando eu opto por ser abstinente, continua a existir em mim e a determinar muito aquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Sabemos que para os filhos, para estes jovens, também é difícil falar deste assunto com os pais. Como é que, por exemplo, um jovem exprime a sua orientação sexual aos pais? A forma como o jovem aborda os pais, hoje em dia, quase chegamos àquela piada que o pai vai ter com o filho na idade em que começa a sua adolescência e diz: olha, vamos ter que falar sobre sexo. E o filho responde-lhe: sim pai, queres saber o quê? E a verdade é que através da internet nós vamos buscar muita informação, mas nem sempre a informação é de boa qualidade. Se até a esse momento o jovem não sentiu da parte dos pais abertura para falar de determinados temas que em casa são tabu, quase garantidamente ele vai sentir dificuldade em abordar os pais sobre a dificuldade que possa estar a ter. Eu penso que passa primeiro pelo lado dos pais e daí nós queremos muito ter os pais na equação. Acredito que hoje em dia muitos esperem que os filhos possam dar-lhes a oportunidade de falar. Criar, antes de tudo, uma relação aberta com os pais para expressar a tua opinião. E nem sempre tem que ser a mesma. E por não ser a mesma não significa que eu não possa respeitá-la. Uma altura certa para iniciar a atividade sexual? Não há idades certas nem erradas para iniciar a atividade sexual. A atividade sexual deve ser iniciada quando a pessoa se sente minimamente confortável com o seu próprio corpo, com a sexualidade, numa relação de respeito e numa relação em que saiba claramente porque é que o está a fazer e é da sua vontade de fazê-lo. Aquilo que muitas vezes nós encontramos em relações amorosas é alguma pressão de um dos elementos do par, digamos assim, e a importância é isto, é não haver pressões, tem que ser algo que é decidido pelo próprio e não pressionado pelo outro. Eu quero apenas realçar, antes de terminarmos, a importância de falarmos sobre este tema, obviamente adaptando às diversas faixas etárias e à maturidade de cada um, porque de facto se nós queremos jovens informados e conscientes, temos que falar sobre isto, temos que falar sobre sexualidade. Se não se sentirem à vontade para fazê-lo, procurem apoio neste âmbito, procurem recursos, estratégias para abordar o tema, usem os recursos que têm na comunidade, nomeadamente no âmbito das UCCs, e jovens, perguntem.
façam as vossas perguntas, informem-se, não tenham qualquer receio de questionar. Muito obrigada a todos pela presença.